Olá, seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta. Recebemos hoje Eurico Campos, que é chefe da agência de Itajaí do IBGE. Nós vamos abordar sobre o Censo Agropecuário 2017, que começará a ser realizado neste ano. Boa noite, Eurico. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Bom, Eurico, o Censo Agropecuário em todo o Brasil deverá começar no mês de outubro. Como que estão os preparativos aqui para Itajaí e região para a coleta desses dados? Exatamente, o Censo Agropecuário 2017, a gente faz 11 anos que a gente não faz um censo agropecuário, que é uma operação bem complexa. Imagina visitar todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil. Os preparativos começaram há bastante tempo. A gente fez uma base territorial, que é preparar esses mapas, tudo com tecnologia, tudo via satélite. A gente tem programas de mapeamento via satélite. A gente pegou os mapas nas prefeituras, porque tudo tem que passar pelo perímetro oficial da prefeitura, né? Até onde vai o perímetro urbano, onde começa o perímetro rural. E a gente mapeou também os estabelecimentos agropecuários dentro da cidade, porque quando a gente fala em estabelecimento agropecuário, a gente não está falando só nas fazendas, a gente está falando no estabelecimento, pode ser dentro da cidade, pode ser uma horta, pode ser uma criação de peixes. Então a gente teve que fazer um mapeamento bem caprichado nisso aí. O estabelecimento agropecuário tem algum conceito, assim, o que é? Tem, o estabelecimento agropecuário ele tem que ter alguma produção ou uma criação, então pode ser até uma pastagem que tenha ali algum animal, algum efetivo, um bubalino, um boi, ou que tenha alguma produção. Planta um milho, planta alguma coisa. Não pode ser só uma área parada, né? Pode ser para comercialização, mas pode ser só para subsistência também. Bom, e o censo agropecuário, o que a gente pode entender por esse levantamento de dados? Sim. Quando a gente fala em censo, recensear, a gente está falando em conhecer, pegar todo tipo de dados. Quando a gente fala em censo agropecuário, a gente fala em conhecer, saber qual é a produção, o que se produz ali, o que se planta, qual é o efetivo, então quantos bois, quantos animais de pequeno, médio e grande porte tem ali, qual a área desses estabelecimentos agropecuários, de que forma que se planta, então que maquinário que é utilizado, quantos funcionários são empregados naquela fazenda, quem é o produtor daquela fazenda, onde ela está localizada, e isso tudo agora com tecnologia de ponta. E quais os objetivos, qual o objetivo principal de recolher todas essas informações e utilizá-las? O objetivo é conhecer um país que não se conhece, que não tem dados, ele não consegue formular políticas públicas. Então, quando a gente sabe os dados, como é que se planta, a gente consegue, por exemplo, fazer reforma agrária, consegue programas de linhas de crédito, os dados do IBGE são importantíssimos para isso, para saber qual que é a área de Itajaí, o que está plantando hoje em dia Itajaí, os produtores de Itajaí, a prefeitura pode fazer uma parceria, pode auxiliar, de repente tem alguém plantando milho que precisa de um fomento, de repente a gente descobre que Itajaí tem uma tecnologia, tem algum problema de comercialização, a gente precisa conhecer esses produtores, conhecer o que eles estão plantando e essa área. É um país que não se conhece, não se programa, não se planeja. Eurico, quando você fala em conhecer, assim, quando é feito, já que fazem 11 anos que não é realizado o censo agropecuário no país, quando foi decidido, aprovado e planejado o censo de 2017 desse setor, como que é definida as perguntas, a coleta de dados, assim, porque o que pode ser útil e o que vai ter que ficar, porque também não dá para coletar tudo. Sim, não tem como coletar tudo, mas esse censo vai ser em todos os estabelecimentos agropecuários. Você imagina a complexidade disso, né? Essa formulação das perguntas, ela passou por várias organizações, né? Pelos produtores, o IBGE tem os analistas que planejaram as perguntas, houve uma comissão até de organização civil também, então foi um estudo de anos isso, né? E já tem um projeto, todos os censos eles já tem um projeto feito, elaborado, né? Mas todo ano a gente rediscute e isso já passou por aprovação, né? E também a gente faz as comissões censitárias, nessas comissões censitárias, que geralmente são as pessoas interessadas nos dados do IBGE, pessoal da agricultura, pessoal do EPAGRE, pessoal do SIDASC, coordenador, secretário de agricultura, eles dão sugestões também e a gente sempre leva isso ao Rio de Janeiro, que é a nossa central, né? No âmbito nacional, eu estava consultando uma matéria e estima-se que no país serão 5 milhões de estabelecimentos aproximadamente visitados para esse recenseamento. Mas para colocar todo esse número num período de pesquisa de 4 meses, como será esse método? Assim? Tem como você explicar um pouquinho melhor para a gente compreender, até para
A gente calcula que em Santa Catarina mais de 200 mil estabelecimentos agropecuários existam, né? A gente, claro que isso é uma estimativa, a gente só vai saber depois do censo concluído. A metodologia do IBGE é dividir a cidade em setores. Os carteiros, por exemplo, dividem por CEP. O setor censitário seria uma área, né, em que o recenseador consiga cumprir dentro daquele prazo estipulado para ele em todos os estabelecimentos. No setor urbano, quando a gente fala em censo, por exemplo, urbano, seria uma área de cerca de 350 domicílios que o recenseador consegue, no prazo de um mês, recensear todas as casas. Agora, no censo agropecuário, já existem critérios diferentes. Pode ser por área, um setor muito grande numa área, mesmo que tenha poucos domicílios, ele pode ser um setor, porque o recenseador precisa terminar aquilo, ele recebe por produção, né? Então, assim, o que a gente faz? Esse recenseador, ele se desloca até o setor, ele agenda entrevista com os produtores ou com os proprietários, ele tem um smartphone, né, que a tecnologia de hoje é um smartphone, ele vai estar com um crachá de identificação, ele vai receber um treinamento do IBGE, e ele vai fazer as perguntas, vai fechar esse questionário e já consegue transmitir. Hoje em dia, por Wi-Fi, de qualquer lugar, ele consegue transmitir esses dados. A estimativa em Itajaí de mais de 300 estabelecimentos. Claro que a gente está falando de uma defasagem de 11 anos. Tem uma propriedade que pode ter se dividido e criado várias outras propriedades, né? 11 anos é muito tempo, pode ser que esse número seja bem maior. Mas e dentro da cidade, como é que é feita a amostragem de qual estabelecimento será visitado? Não há uma amostragem, importante dizer, todos os estabelecimentos agropecuários serão visitados, todos. Qualquer propriedade, esteja dentro da cidade ou fora, quando a gente fala dentro da cidade, é uma criação de peixes, uma horta, né? Todos os estabelecimentos serão visitados. Mas para identificar que determinado a gente já local... tem as coordenadas, a gente pegou dados da IPAGRE, do SIDASC, já foram todos geolocalizados, né, já espacializados, né, com tecnologia no GPS. A gente já sabe, a gente tem uma lista prévia dos estabelecimentos, mas pode ser que surgiram outros estabelecimentos, né? A gente tem um supervisor, tem um agente censitário municipal, a gente tem essa parceria com os municípios, então eles vão identificar, vai ter um 0800. Caso algum estabelecimento não tenha sido recenseado, eles podem ligar, na minha fazenda não passou ninguém. A gente vai verificar, se não foi passado, a gente vai cobrir esse território, que a ideia é cobrir todo o território brasileiro. O censo ele é coordenado pelo IBGE, tem parceria dos municípios, mas quais outras parcerias que já estão trabalhando junto para... A gente tem muitas parcerias, né? Porque a gente está falando, imagina, em todas as cidades, em todas as fazendas, roças e sítios. É muito complicado, né? Então a gente tem essa tecnologia do IBGE, mas a gente tem um apoio muito forte dos municípios, das prefeituras, né? A gente aqui em Itajaí, por exemplo, agora fechou uma parceria. Eles vão ceder uma sala para a gente passar um treinamento na Secretaria de Educação. A gente precisa urgentemente, até um pedido que eu faço agora para vocês, de um posto de coleta. O posto de coleta é a unidade física que vai sediar esses 11 municípios da jurisdição de Itajaí. O que seria um posto de coleta? É um local simples, mas que tem ali um computador, uma linha telefônica, a gente precisa de um espaço para colocar o mapa, né? O mapa municipal estatístico, que é um mapa que abrange todo o território de Itajaí, e que os recenseadores possam ser... eles tiverem alguma dúvida, precisar tomar uma água, eles chegam ali e a gente passa alguns conceitos para eles, né? Uma estrutura não precisa ser muito grande, a gente ficou de conseguir com o secretário, mas ainda não está confirmado, né? Talvez a ANFRE tenha algum... Itajaí será o suporte de toda sede de todos os 11 municípios. Todos os 11 municípios. Bom, e com relação à seleção de todos os profissionais que vão trabalhar nesse projeto, nessa pesquisa, como é que foi a seleção e como será o treinamento? A gente fez um processo seletivo simplificado, né? Primeiro para o agente censitário municipal, que é quem coordena o posto de coleta, é um agente censitário só. A gente tem 3 supervisores em toda a jurisdição de Itajaí. Saiu já o resultado também do concurso. Fora isso, agora saiu também o resultado para recenseador, é um processo seletivo simplificado. Nós vamos passar um treinamento em Itajaí nas datas do dia 11 ao dia 16, em todos os conceitos de agricultura, irrigação, como mexer, manuseio desse aplicativo, né? A gente vai ensinar para eles do dia 11 ao dia 16 e depois a gente vai repassar esse treinamento para os recenseadores do dia 25 ao dia 29. Quantos foram selecionados em Itajaí? A gente fala na área como um todo, né? Porque a gente dividiu em 3 grupos de trabalho. Tem o grupo de Itajaí, que abrange Itajaí, Navegantes, Balneário Pissarras, Penha. Essa área e Ilhota. Essa área a gente tem 4 recenseadores.
4 recenseadores vão entrar. A gente tem 3 recenseadores no grupo de trabalho de Luiz Alves. Luiz Alves sozinho já é um grupo de trabalho por ficar um pouquinho no outro sentido, e tem bastante estabelecimentos agropecuários em Luiz Alves pela estimativa. E a gente tem um outro grupo de trabalho em Balneário Camboriú, que abrange Camboriú, Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, Camboriú e Itapema. Então, na jurisdição como um todo, Itajaí será a sede, né, desse posto de coleta. A gente tem 11 municípios, teremos 9 recenseadores e 3 supervisores e um ACM. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta, que é exibido no canal 9 da Blue TV e também fica disponível no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Hoje estamos falando sobre o Censo Agropecuário 2017. E para falar sobre a pesquisa aqui em Itajaí região, recebemos o coordenador, o chefe, na verdade, da agência do IBGE Itajaí, Eurico Campos. Bom, Eurico, como a gente estava falando no primeiro bloco, a respeito desses profissionais que vão fazer lá a pesquisa, que vão coletar os dados, como eles irão se identificar nos estabelecimentos para que não haja um receio e para que aquele cidadão que for oferecer as informações, ofereça com a maior fidelidade possível. Isso é importantíssimo, né? Hoje em dia o que mais se fala é na segurança, né? As pessoas têm receio. O que eu posso garantir, todo funcionário do IBGE, isso sempre, ele estará portando o crachá de identificação, ele terá o equipamento, no caso do censo agropecuário, é um smartphone com o emblema do IBGE, ele terá um colete também do IBGE. E fora isso, qualquer pessoa que tiver dúvida, ele de fato é do IBGE, vai ter um telefone 0800 para vocês confirmarem a matrícula dele, todo funcionário do IBGE tem matrícula, e vocês podem ligar na agência de Itajaí para confirmar se aquela pessoa de fato é um recenseador do IBGE. Se por acaso o pesquisador chega no estabelecimento, não encontra ninguém, principalmente nesses menores, sim, ele terá mais ocasiões de retorno? Sim, a gente volta quantas vezes for necessário. O que a gente faz geralmente, a pessoa vai até o estabelecimento, se não consegue encontrar um produtor proprietário, ela tenta conseguir alguma informação com a pessoa vizinha do estabelecimento vizinho. Que horário que é melhor? Que horário que você costuma encontrar ele? Sempre os vizinhos dão informações bem precisas, né? Ele pode ser encontrado ali na cidade, ele tem um comércio na cidade. A gente tem esse apoio das prefeituras, então o pessoal do EPAGRE, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eles podem nos auxiliar dando informações onde esses proprietários podem ser encontrados também. Tem como você explicar um pouquinho melhor sobre as perguntas, assim, quais os dados que o pesquisador vai lá tentar extrair até, para que quem receba já saiba mais ou menos que é aquilo que... Sim. O questionário vai versar sobre produção, então o que é produzido naquele estabelecimento. Aí tem perguntas por salto, então tudo depende do que ele produz. Se ele produz milho, quanto que ele produz de milho, de que forma que ele produz. Ele faz irrigação na propriedade, então o que ele produz, a área do estabelecimento, né? O efetivo, então quais animais que ele cria ali, animais de médio porte, pequeno porte, grande porte. E aí tem perguntas por salto. Se ele colocar que tem pequeno porte, quais animais de pequeno porte que ele vai ter ali? Ele vai ter galinha, qual animal que ele vai ter? E vai ter também quantidade de funcionários. Aí todos os maquinários, né? Quais maquinários foram utilizados, que tipo de produção que ele faz ali. É bem
grande, né? Bem completo mesmo esse questionário. Será de segunda a sexta-feira, um horário comercial, a estratégia de... Na verdade, não. O recenseador ele ganha por produção. Então, para ele convém, quanto mais ele produzir, melhor. Então, o ideal é ele estar sempre no setor. Pode ser que ele vá no sábado, pode ser que ele encontre muitos produtores no domingo. Ele vai receber, a gente está calculando em cerca de R$40 o questionário, né? Para quem receber o profissional para a pesquisa, às vezes pode perguntar, tá, mas no que vai ser utilizada essas informações? Até há também um sigilo das informações, é importante falar sobre tudo isso. Isso é importantíssimo. Né? E o dever também do cidadão. O IBGE ele é amparado por lei. Existe a Lei 5.534, essa lei fala sobre o sigilo dos dados. Então, nenhum dado do IBGE, toda vez que alguém visitar o seu domicílio, ele é protegido por lei. Então, a gente só revela qualquer dado estatisticamente. Então, se a produção aumentou em Santa Catarina, no Brasil ou em Itajaí, nunca sobre um estabelecimento específico, né? A gente é amparado, é a mesma lei da obrigatoriedade de prestar informações ao IBGE. E todo tipo de informação, quer dizer, quando a gente descobre o que Itajaí está produzindo, a prefeitura consegue formular políticas públicas, o Estado consegue formular políticas públicas, porque aí ele tem conhecimento. O IBGE faz um retrato do país. E com esses dados, com esse retrato, o governo consegue produzir. E não só o governo, a sociedade, quanto as escolas, os alunos precisam desses dados, são dados importantíssimos. Qualquer munícipe pode entrar no site do IBGE e acessar, entrar, por exemplo, no Sidra, que é o banco de dados agregados, fazer uma tabela com os dados, população. Quando a gente viaja, as pessoas perguntam, onde você mora? Eu resido em Balneário, eu resido em Itajaí. Quantos habitantes tem? A gente consegue saber porque as pessoas respondem os nossos questionários. É um ato de cidadania e é importante para a própria pessoa. Uma vez que o último censo foi feito em 2007, depois havia uma previsão de se atualizar que fosse feito o censo em 2011, acabou pela questão orçamentária não passando, mas agora, 11 anos depois, era 2006 a coleta, 2007 os resultados, 11 anos depois, já novamente agora as informações serão coletadas, mas o IBGE ele tem, através de outro banco de dados ou através de consulta a outras agências, alguma estimativa do retrato catarinense, pelo menos, Sim. de como está o... Nós fazemos pesquisas anuais, nós fazemos pesquisas trimestrais, semestrais. Por exemplo, a gente faz semestral, a gente tem a pesquisa de estoque, a gente faz a pesquisa mensal, é o levantamento sistemático da produção agrícola. Então, a gente vê o que está produzindo em todos os municípios, a gente pega esses dados geralmente com a Epagre, em alguns com a Cidasc também. Tem a PPM, que é a pecuária, a produção da pecuária municipal. A gente tem a produção agrícola também, municipal. Então, a gente tem vários dados, só que o censo, ele reúne todos esses dados, ele é mais completo, mas a gente, claro que se você pedir algum dado agropecuário, a gente consegue te passar esse dado agropecuário, mas não de todos, do município como um todo, né, como é o censo, né, aí é um retrato completo. Bom, poderá cruzar informações coletadas com o Banco de Dados do Cadastro Ambiental Rural, CAR, também? O CAR é um cadastro muito completo, né? Existe esse CAR, que é o cadastro, né? Você falou em cruzamento de dados, é importante falar o seguinte, eu estou falando isso agora para o produtor, para o proprietário. Não há cruzamento de dados do IBGE com o imposto de renda, com a ITR. Então, fique tranquilo, tem o sigilo de dados, fale a verdade, a gente precisa dos dados verdadeiros. Qual é a área verdadeira da tua fazenda? 10 mil hectares? Pode falar que é 10 mil hectares. Não, você não vai ser responsabilizado por isso. Pelo contrário, se você passar uma informação verdadeira, quanto melhor a informação que você passar, mais precisa melhor a sociedade vai trabalhar com esses dados, o governo vai formular políticas públicas melhores. Já tem o dia certo de começo das pesquisas aqui no... Em outubro a gente já começa. Terminando esse treinamento dos recenseadores, que é no final do mês, né, até dia 29. Depois do dia 29 a gente já vai começar, tem que ver se o aplicativo já vai estar pronto, acredito que sim, e a gente já inicia os trabalhos. Bom, tem no Brasil, a pesquisa vai abranger agricultura, extração vegetal, silvicultura, criação de animais de grande e pequeno porte, aquicultura, criação de abelhas, bicho da seda, beneficiamento e transformação de produtos, praticamente tudo tem aqui na região para se... Tudo que se faz no setor agrícola será abrangido por esse levantamento, né? Então a gente fala extração vegetal, a gente fala aquicultura, criação de peixes, tem muito na nossa região também, né? Muito criador de peixe, tudo será abrangido para esse levantamento.
tecnologia, aplicativos, novas plataformas que facilitam, às vezes, o acesso a informações, a ligação de alguns dados com outras informações. Tudo isso não tinha em 2006, agora 2017 tem. 2007 ela já foi informatizada, né? Já foi num aplicativo, mas na época era uma outra tecnologia, né? Na época a gente tinha um PDA, que era um assistente digital pessoal, né? Que era um computador grande, não era, né, tão moderno quanto os smartphones de hoje em dia. Hoje a gente consegue transmitir por qualquer Wi-Fi, na época a tecnologia não permitia isso. E a gente também tem uma coisa muito importante, que é o georreferenciamento. E no aplicativo criado pelo IBGE, isso é bem interessante, não se permite que um questionário seja feito fora do local. Então, se o recenseador, por acaso, é fácil se perder na área rural é complicado você percorrer, né? Se ele tiver, por acaso, numa fazenda na divisa de Itajaí com Brusque, ele foi parar em Brusque, e ele tentar fazer o questionário ali, o aplicativo vai dar um aviso, dizendo que não é possível, que ele está no local errado. Então, ele não permite que seja feito no local errado. Isso é importantíssimo. E ele ajuda, tem um onde estou, onde vou. Então, quando ele está percorrendo, ele coloca onde ele quer, determinado estabelecimento agropecuário, ele quer ir na fazenda Três Fronteiras. Ele clica ali e ele vai traçar uma rota, como se fossem esses aplicativos de hoje em dia, né, de mapas. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o Eurico Campos, chefe da agência do IBGE de Itajaí, para falar um pouco mais sobre o Censo Agropecuário 2017 e sobre as atividades do IBGE. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Voltamos com a última parte do Câmara Aberta. Hoje contamos com a presença de Eurico Campos, ele que é chefe da agência de Itajaí do IBGE. A gente falou nos 2 blocos anteriores a respeito do censo agropecuário que acontece a partir do mês de outubro deste ano em todo o Brasil, e a região não poderia ser diferente, também os profissionais vão estar coletando os dados. Mas eu aproveito a participação dele aqui para que ele fale um pouquinho sobre o IBGE, sobre as outras pesquisas, porque não é só essa, o IBGE está sempre, durante o ano inteiro, realizando pesquisas, coletando informações que são utilizadas para tudo, não é isso, Eurico? Isso, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar do trabalho do IBGE. O IBGE é o maior órgão de pesquisa do Brasil. O IBGE não é um órgão de governo, ele é um órgão de Estado. Então, vai trocar governo, o IBGE vai sempre continuar, ele tem mais de 80 anos. A gente faz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, ela é contínua. Então, toda semana, nessa semana, enquanto eu estou conversando com você, tem 8 setores de pesquisa em Itajaí. Quando eu digo em Itajaí, na jurisdição de Itajaí, nos 11 municípios, né? Em Balneário, em Balneário Pissarras, em Penha, em Navegantes, Camboriú. A gente também faz a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que é uma pesquisa muito importante para saber como as pessoas gerem o orçamento delas, que tipo de alimentos elas consomem, elas gastam com que tipo de coisas, como é que elas gerem, elas compram a prazo, elas compram à vista. É uma pesquisa muito interessante, saber hábitos de consumo. Ela está em andamento? Está em andamento, inclusive Itajaí está coordenando mais 4 agências, que é Brusque, Blumenau, Rio do Sul. Então a gente tem bastante setores, tem setor navegante, tem setor em Balneário, Camboriú. Aí no próximo trimestre a gente vai ter setores em vários outros municípios. A gente também faz a listagem, que é a atualização dos mapas do IBGE. Então a gente está sempre fazendo atualização com o GPS. A gente faz as pesquisas econômicas, pesquisa anual do comércio, de serviço, da indústria da construção. E a pesquisa industrial, isso só em Itajaí são quase 2.000 empresas pesquisadas. Então elas
passa o número de funcionários, todas as empresas com mais de 20 funcionários respondem, é um cadastro que a gente chama de extrato certo, e mais algumas empresas por amostra, que é o extrato amostral. E é importantíssimo que essas empresas enviem esses dados para a gente, né? A pesquisa está em andamento, mas ainda tem algumas empresas que não mandaram. Lembrando que também tem um sigilo, a gente não vai falar nada sobre o seu estabelecimento, mas estatisticamente se a produção em Santa Catarina aumentou, se o comércio está com mais funcionários, está com menos, né? Para saber emprego, para saber até o PIB é calculado com base nessas pesquisas também. Todos esses números, eles ajudam, no caso, o governo federal, independente de quem estiver na ponta da gestão, mas a desenvolver as políticas públicas. Isso é importantíssimo. O governo consegue colocar a escola no local certo. Por exemplo, a PNAD, ela versa sobre trabalho, rendimento, escolaridade. O governo sabe colocar um posto de saúde naquele bairro mais carente. Se a gente não tivesse esses dados, como saber onde colocar, né? A gente consegue mapear a cidade. Quais são as comunidades mais pobres, saber por cor ou raça a população, onde que tem pessoas mais pardas, mais brancas, através dessas pesquisas. Pesquisas universitárias de mestrado, doutorado, geralmente também buscam a fonte do IBGE, palestrantes, o IBGE é a fonte uma infinidade de dados. Até convido as pessoas que quiserem entrar, geralmente o pessoal entra no Cidades, né, dentro do site do IBGE, ibge.gov.br, tem um link chamado Cidades. Lá no Cidades você consegue saber a população do município que você escolher, você tem como clicar no mapa e escolher, ou digitar o nome do município. Você consegue ver a população, consegue ver a área, ver uma infinidade de dados, até frota, vários dados. E também tem o Sidra, que é o Banco de Dados Agregados. Se alguém quiser saber como manusear, como mexer nesse site, pode ligar na agência Itajaí, no 047 3348 2351, a gente ensina, de repente, a manusear e saber mais dados. Essa ferramenta, o IBGE, que serve de instrumento para todo cidadão, tanto o cidadão comum como aqueles que estão na gestão do poder público de estados, municípios, o federal, ele é fundamentado e sustentado pelo quê, assim? Porque o IBGE é uma autarquia, né? Ele pertence ao MIPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, assim, a gente tem um orçamento, né? Claro que dependendo da pesquisa, são feitos alguns convênios. Então, a gente fez a PENSE, por exemplo, a pesquisa da saúde escolar, foi um convênio com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde. Às vezes, há umas outras demandas, umas outras parcerias, mas o IBGE tem a verba dele e do Ministério do Planejamento, né? A Organização das Nações Unidas, ela busca alguma coisa, Sim. às vezes, de referência pelo IBGE e também Sim. exige que esse instituto esteja com o funcionamento pleno? Como é que funciona O IBGE isso? tem uma metodologia reconhecida internacionalmente, né? Até tem parceria na PNAD, mesmo os conceitos. Quando a gente tem um conceito, por exemplo, um dos blocos ali, sobre desnutrição. Na POF tem também, na pesquisa de orçamento familiar, para saber quantas pessoas não se alimentam como acham que deveria, ou acham que o alimento pode acabar antes de terminar o mês. Esse questionário também foi elaborado em parceria com a ONU. O IBGE entra periodicamente em algum tipo de pesquisa política ou eleitoral, de aprovação, aceitação de tal ou tal proposta? Não. Tem outros institutos que fazem pesquisas eleitorais. O que a gente faz é a MUNIC, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, é a maior pesquisa sobre a administração pública municipal. Então, esse ano, por exemplo, a gente tem um bloco, né, um suplemento, na verdade, sobre saneamento básico. Como que os municípios fazem o esgotamento sanitário, a drenagem pluvial, o lixo, o abastecimento de água. E tem um caderno básico sobre quantidade de funcionários, recursos humanos, tem agricultura, meio ambiente, tecnologia. Esse bloco ele é variável, né? Todo ano entram novos itens, né? Esse ano a gente tem também resposta de riscos a desastres. Então, se teve inundação, se teve alagamento, quais providências as prefeituras tomaram para isso. Em Itajaí, qual é a estrutura do IBGE? O IBGE, a agência do IBGE fica em Itajaí, na Rua Manuel Vieira Garção. Nós temos 21 funcionários no IBGE. Nós temos hoje 4 efetivos e contratados que ficam 3 anos, são agentes de pesquisa e mapeamento. Esses agora que foram selecionados para o censo, eles ficam por quanto tempo? Eles ficam só até o final da coleta, né? Os supervisores, eles entram um pouco antes, que eles vão passar até treinamento para os recenseadores, mas eles ficam até 5 meses. Até 5 meses. O recenseador pode ficar menos, porque ele terminando o setor, se ele trabalhar direitinho, ele trabalhar bem, a gente vê que ele é um bom funcionário, a gente vai dar mais setor para ele. Mas, do contrário, pode ser que ele faça só um setor e seja só isso, né? Porque ele ganha por produção. Quem produzir, a gente vai dar setor, ele vai receber
de acordo com o que produzir. Dá para receber um dinheiro bom, até porque cerca de R$40 questionário. A gente tem setor de 100 estabelecimentos agropecuários, por exemplo. Bom, Eurico, muito obrigado pela participação aqui no programa. E pode ficar à vontade ainda, nós temos ainda alguns minutos, se quiser deixar uma mensagem para o cidadão que vai receber o recenseador. Eu gostaria de, não só para quem vai receber o recenseador, mas para quem vai receber o IBGE. Primeiro a questão do crachá, olha se está com o crachá de identificação, se está comportando o equipamento, mas antes de qualquer coisa, receba bem. Porque esse dado ele é útil para você, ele é útil para os teus filhos na escola, ele é útil para quando você vai visitar um outro lugar, você fala que é daquele município, para as políticas públicas, para colocar um posto de saúde. Então isso é um ato de cidadania. Existe a lei de obrigatoriedade? Sim. Existe a lei do sigilo, mas antes de tudo é um ato de cidadania. Então assim, se a gente quer retratar o país, quer conhecer o país, a gente precisa que as pessoas passem esses dados. Qualquer dúvida, ligue na agência, a gente tem o 0800 também, pode ligar na agência de Itajaí, dúvida se aquela pessoa de fato é do IBGE, mas receba bem, a gente precisa desses dados, precisa de vocês. E a gente está aberto também para vocês quiserem consultar dados, quer dizer, é um órgão que fornece dados para qualquer pessoa, para a imprensa, para o munícipe. Então, vocês precisam passar os dados, né, dos dois lados, que a coisa funcione. Pode ser muito útil também para o Poder Legislativo, para o parlamentar que quer fazer um projeto de lei. Ele pode muito bem beber nessa fonte do IBGE e elaborar um projeto com os argumentos e a demanda e a proposta de atender especificamente a determinada carência. Exato. Pelo IBGE mesmo, nesse Sidra, a gente consegue ver dados por bairro. Em todo município que existe a lei de abairramento, né, foi passado na lei orgânica do município, definido quais são os bairros, a gente consegue ver dados. Então, a população, a renda, a cor e raça, a escolaridade por bairro. O vereador ele consegue mapear. Esse bairro está mais carente, esse bairro está melhor, então eu vou fazer, de repente, uma linha de ônibus que não está abrangendo ali. A gente tem questões, por exemplo, quanto tempo as pessoas demoram até o trabalho. É um dos quesitos ali da POF. Então, a gente consegue saber que, num determinado bairro, as pessoas estão demorando muito para se deslocar até o seu serviço. Então, de repente, está faltando uma cobertura do ônibus, né? Então, políticas públicas são amplas, né? Os dados do IBGE também são milhares de dados, então vocês podem consultar e são importantíssimos. Então recebam bem o agente do IBGE, seja ele recenseador ou um agente de coleta. Eurico, novamente, muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até o próximo Câmara Aberta. Até lá.